Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos porque o Senhor já fez. Na verdade, o Senhor já começou a fazer desde o dia que o Senhor colocou o desejo no nosso coração de termos um momento como esse. Um momento de cura, de transformação, de renovação. E nós te louvamos porque o que vai acontecer aqui, o que está acontecendo aqui, é além do que os nossos olhos podiam ver e além daquilo que a gente podia imaginar ou pensar. Mas eu te peço, Pai, que nesse momento onde a Tua palavra vai ser pregada, o Senhor ministre o coração das Tuas filhas com algo poderoso, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor se manifeste no nosso meio de uma forma gloriosa através da Tua palavra, porque a Tua palavra é poderosa para nos ministrar, nos transformar, nos curar e nos restaurar. E nessa hora eu te peço, Pai, usa a Tua palavra para nós. Pai, em nome de Jesus, que aqui, meu Deus, no nosso meio, o Senhor se manifeste, mas também que encontre corações que vão estar sedentos em te ouvir, em te buscar. Tira toda a divagação da nossa mente. Se nós estamos aqui, nós vamos permanecer aqui com a mente e o coração conectados contigo. E se alguma coisa nos atrapalha para esse mover e para essa escuta, Pai, e para essa revelação, repreende, para que nada atrapalhe aquilo que o Senhor tem para entregar para nós nessa tarde, nessa noite. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos e fala conosco, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Glória a Deus. Amadas, ninguém gosta de ser ferida. Ninguém acorda desejando sentir dor. Ninguém gosta de enfrentar traumas, de carregar cicatrizes. Só que por mais que a gente tente fugir dessa realidade, a dor, ela é inevitável para nós. Desde o momento que nós nascemos, nós entramos no mundo marcado por traumas, por rupturas, por decepções, é ou não é? A vida nos fere. Às vezes pelas nossas escolhas, às vezes por causa das escolhas dos outros. E muitas vezes até por processos que nós não compreendemos. E o fato é que desde cedo, desde pequena, nós aprendemos a evitar o sofrimento. Porque o ser humano não sabe lidar com feridas. Então nós buscamos conforto, nós buscamos segurança, soluções rápidas, remédios, distrações e até prazeres momentâneos. Para quê? Para anestesiar a dor da alma. Porque o sentimento que nós gostamos é o sentimento de bem-estar. É ou não é? Às vezes nós tentamos até ignorar a dor, mas é impossível evitar ela completamente. A verdade é que todas nós, em algum momento da nossa caminhada, nós seremos tocadas por feridas emocionais. Nós seremos tocadas por traumas na alma, por marcas invisíveis, mas que se não forem tratadas, nos acompanharão há anos, moldando o nosso modo de ver a vida, moldando a nossa forma de nos relacionarmos com os outros e até a nossa forma de enxergar a Deus. A dor, queridas, ela faz parte do processo humano, mas ela também faz parte do processo espiritual. Ela não é um sinal de fracasso, mas um lembrete que nós somos humanas e que nós precisamos de cura. Amém? No entanto, amadas, existe uma verdade profunda e espiritual que nós precisamos considerar. Porque o grande problema não está em sentir dor, mas permanecer nela
sem transformação. Deixa eu repetir. O grande problema não está em sentir dor, mas em permanecer na dor, sem ser transformado. E quando nós entregamos essas feridas e essas dores na mão certa, ou seja, nas mãos de Deus, uma transformação começa a acontecer em nós. Porque feridas podem nos quebrar por fora, mas se nós entregarmos nas mãos dele, nós podemos ser reconstruídas por dentro. Elas têm o poder de nos fortalecer, de nos aprofundar, de nos amadurecer, porque é através das feridas que nós reconhecemos, aliás, que nós descobrimos quem realmente somos e quem Deus é para nós. Quando Deus colocou no meu coração essa imersão, completas em Deus, Ele me sinalizou sobre o que eu deveria falar. Porque para ser completa em Deus, eu e você, nós precisamos transformar feridas em força. Transformar feridas em força. E hoje, eu quero te convidar a olhar para as suas dores, para as suas cicatrizes, com uma outra perspectiva, de uma outra forma, com uma outra ótica. Por isso eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, ou acompanhe aqui pelo telão, pelo texto aqui do telão, o livro de Gênesis, o capítulo 32, a partir do verso 21 até o 30 nós vamos. Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 21. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres e as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da colcha de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu, e por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Até aí. Amada, Jacó era neto de Abraão e filho de Isaque e Rebeca, tá? E desde o ventre ele disputava com seu irmão Esaú. Eu não sei quantas aqui conhecem a história de Jacó, lembram dessa história? Mas Jacó, por meio de um plano com a sua mãe, ele enganou o seu pai e tomou a bênção que era destinada para o seu irmão Esaú. Quem lembra? Vocês lembram? Jacó e Esaú eram gêmeos. Amém? E Esaú nasceu primeiro. Por isso, ele tinha o direito de primogenitura, ou seja, ele tinha o direito de receber a maior parte da bênção, da herança do pai. Tudo bem? Isaque era o pai deles, e ele já estava velho, já estava cego, e ele decidiu então abençoar esse filho mais velho. E aí ele, antes de morrer, ele pediu que Esaú caçasse ali algo, preparasse uma comida saborosa, para que depois que ele comesse, ele o abençoasse. Ele já estava para morrer. Mas Rebeca viu
ali o que estava acontecendo, ela era mãe dos dois ali, ouviu tudo e ela preferia Jacó do que Esaú. Ela preferia o filho mais novo. Então ela arquitetou um plano para que Jacó passasse, aliás, por Esaú e recebesse ali a bênção no seu lugar. Jacó relutou, no início ele relutou, porque Esaú era peludo e ele não era peludo. Mas Rebeca providenciou roupas e até pelos de cabrito ali para que Jacó parecesse com o irmão. Então Jacó leva a comida para o pai e finge ser Esaú. Isaac desconfiou um pouco, mas acabou acreditando ali por causa do cheiro da roupa, do alimento. Então Isaac abençoou Jacó com a bênção da primogenitura. E era uma bênção, amadas, que envolvia propriedade, envolvia domínio, promessa e descendência abençoada. Vocês estão aí? Pouco tempo depois, Esaú chega. E quando ele chega, ele descobre que essa encrenca que tinha acontecido ali, ele ficou furioso e ele chorou. E ele pede para o pai a bênção também. Só que aí o pai fala, né? Eu não posso te dar, tudo que eu fiz eu já dei para Jacó, não posso mais retirar isso dele. Então Esaú, furioso, tenta matar Jacó. Aliás, ele fala, eu vou matar Jacó quando o meu pai morrer. Só que Rebeca pega e faz o quê? Ajuda Jacó a fugir para a casa do seu tio Labão, em Padã Arã. E durante 20 anos, Jacó ficou longe de casa. Durante 20 anos, Jacó ficou longe de casa. Lá ele trabalhou muito. Ele casou com Lia, com Raquel, ele teve filhos, ele acumulou bens. Porém, mesmo que ele tivesse tudo isso, Jacó sabia que a sua história com seu irmão estava mal resolvida. E esse passado, ele não poderia ser ignorado para sempre. Então Deus orientou Jacó a voltar para sua terra natal. E Jacó obedeceu. No caminho de volta, ele, sabendo que ele ia ter que reencontrar com Esaú, ele fica com medo. Vocês estão aí? Ele não sabia o que ele poderia enfrentar, a consequência dolorosa que estava por vir ali, porque ele teve um passado complicado. E aí ele separa sua família, seus bens, envia primeiro os presentes para Esaú, na tentativa, né, de apaziguar a situação. E naquela noite, antes de encontrar com Esaú, ele ficou sozinho. Tem alguém que já se sentiu sozinha? E é exatamente aí, nesse momento, que entra o episódio mais marcante da vida daquele homem. O encontro com o anjo em Peniel. Esse texto que nós acabamos de ler. Queridas, Jacó era um homem marcado por conflitos. Marcado por conflitos desde o ventre. Lembra que ele lutou ali, que ele, enfim, queria sair primeiro do ventre da mãe? Fugitivo por causa das suas escolhas erradas. Carregando um excesso de dores e traumas familiares. Passou anos tentando seguir em frente. 20 anos longe de casa, construiu família. Passou anos tentando seguir. Mas ele precisava encarar o que realmente precisava ser resolvido. E o que ele precisava resolver estava dentro do interior dele. E chega um momento que ele teve que parar. E foi em Peniel, um lugar solitário, no escuro da noite, que Jacó teve o seu maior confronto. E o seu maior confronto não foi com o seu irmão Esaú. O seu maior confronto foi com o próprio Deus. E é justamente nesse ponto que nós entendemos que a dor, quando colocada nas mãos de Deus,
ela não nos destrói, mas nos refina. Entendemos que quando nós depositamos, entregamos as nossas feridas na presença dele, elas não vão mais nos limitar, mas nos fortalecer. É nesse encontro entre a nossa fraqueza e a força de Deus que nasce uma nova história. É nesse encontro entre a nossa fraqueza e a força de Deus que uma nova história acontece na nossa vida. E hoje, em nome de Jesus, vai se iniciar um novo tempo e uma nova história para você. E isso não é uma frase bonita, é uma realidade que foi regada em oração e em jejum e com lágrimas diante de Deus, porque durante dias nós nos entregamos em oração, nós oramos por vocês, nós levantamos cedo, nós jejuamos. Mulheres aqui tiveram um tempo de encontro com Deus, para que hoje esse momento, esse encontro fosse um divisor de água para mim e para você. Nós clamamos, nós pedimos para Deus, para que esse ambiente fosse separado por Deus, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de viver esse novo caminhar, de olhar com essa nova perspectiva. Que seus passos, amadas, não sejam mais guiados por culpas do passado, por dores que foram silenciadas, por feridas que te enfraqueceram, mas sim com uma visão do céu sobre a sua história. E que as feridas que te marcaram, ao invés de te paralisar, sejam agora a fonte de força, e não uma força que vem de você, mas uma força que vem dele. Esse é o nosso clamor nesse lugar. Esse é o nosso pedido para Ele. Que você descubra que Ele nunca se ausentou, que você não está sozinha. Ele sempre esteve presente. E queridas, Ele é especialista em transformar lágrimas em propósito. Ele é especialista em transformar lutas em identidade e feridas em força. Ele é capaz. Ele é capaz. Então hoje eu quero te chamar, para te convidar para olhar para suas dores e cicatrizes com uma outra perspectiva. Não como um sinal de fraqueza, mas como parte do processo que Deus usa para te transformar. E sabe, olhando para a história de Jacó, especialmente para esse momento aqui desse texto, eu aprendo, e quero que vocês aprendam comigo, 3 lições profundas sobre como Deus trata as nossas feridas e nos transforma nela. Primeiro, as feridas te promovem. As feridas te dão autoridade. Veja, quando Jacó luta com o anjo em Peniel, ele não sai ileso. Pelo contrário, ele sai como? Mancando. Ele sai com um quadril deslocado. A Bíblia diz que o anjo tocou na articulação da coxa de Jacó, fazendo com que ele passasse agora a mancar. Essa ferida física é um marco de uma transformação interior na vida desse homem. Deus poderia ter restaurado o corpo de Jacó, não poderia? Poderia ter tocado e restaurado naquele mesmo instante. Mas aquela marca visível era um lembrete do encontro. Sabe, o mais interessante é que quando alguém tem uma limitação física ou uma deficiência que é visível, a sociedade tende a olhar para aquela pessoa com desprezo. Chega a duvidar da incapacidade dela ou até zombar da sua condição. Ah, não é? A sociedade é dura. Mas com Jacó foi diferente.
O seu mancar não causava deboche, causava respeito. A sua condição de mancar lhe dava autoridade, lhe deu autoridade. Aquilo que era visto como um sinal de fraqueza, agora é visto como um sinal de autoridade. A ferida era evidência daquele encontro. Jacó agora era coxo. Carregava a autoridade de alguém que foi transformado pelo Senhor. A ferida de Jacó virou a autoridade não porque Deus se alegra no sofrimento. Deus não se alegra no sofrimento, mas é porque Ele transforma feridas em marcas de autoridade. Deus não é um Deus sádico. Deus não se alegra com as nossas dores. Ele é um Deus redentor que pega aquilo que nos machuca e usa para nos dar uma nova autoridade. O que era motivo de vergonha torna-se um símbolo de propósito. Jacó mancou, mas nunca mais foi o mesmo, e todos sabiam disso. E aqui há um detalhe muito importante sobre isso, e é simbólico, porque depois desse encontro, o texto fala assim, em Gênesis 32. Por isso, até o dia de hoje, os filhos de Israel não comem o nervo do quadril que está sobre a articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa do nervo de Jacó no nervo do quadril. Ou seja, amadas, presta atenção. A ferida de Jacó, ela se tornou não apenas uma marca pessoal dele, mas uma memória coletiva para o povo de Israel. Durante séculos, os judeus mantiveram, e alguns ainda devem manter, a prática de não comer essa parte do animal como forma de honrar aquele momento que Deus marcou a vida de Jacó. Isso reforça ainda mais a ideia de que a ferida dele virou autoridade a ponto de ser lembrada por gerações. O que poderia ser um episódio isolado de dor ali, se tornou parte da história de um povo. Uma lição transmitida por hábitos, tradições e memória cultural. Jacó mancou. Ficou manco. Mas o seu mancar ecoou a história de uma nação. Vocês têm noção disso? A lembrança do povo, por meio da prática de não comer esse nervo do quadril, essa parte do corpo, é uma forma de honrar o momento em que Deus marcou Jacó e o constituiu como líder espiritual da nação. O povo lembrava daquele momento não como fraqueza de Jacó, mas como um marco de transformação. Nós achamos que a autoridade vem de força, performance, sucesso e imagem. Mas no reino de Deus, no reino de Deus, tudo é diferente. No reino de Deus, a autoridade verdadeira nasce muitas vezes de uma dor redimida. Nem toda dor é redimida. Há dores que nos paralisam, que nos amarguram, nos afastam de pessoas e até de Deus. Mas quando essa dor, ela é levada a Cristo, tratada no lugar secreto, chorada diante do altar, ela pode ser curada. Isso é uma dor redimida. Foi assim com Jacó. Deus não apagou a ferida dele, mas a redimiu. Foi assim com José, quem lembra? Venderam, os irmãos dele venderam ele como escravo. Ele foi rejeitado, injustiçado, esquecido na prisão. Mas algo incrível aconteceu. Olha o que fala em Gênesis 50:20. Vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou bem.
E isso serve para nós também, queridas. As feridas ocasionadas na sua vida, as rejeições, os traumas, as perdas, os silêncios, os desertos, podem parecer aos nossos olhos um fardo, uma limitação. Mas quando nós entregamos essas dores nas mãos de Deus, essas marcas te promovem, te dão autoridade. Marcas que não mais nos envergonham, mas testemunham. Deus pode usar as tuas marcas para curar outras pessoas. Você se torna uma referência de fé. Pessoas que passaram por dores profundas e permanecem, elas têm uma autoridade que não se compra, não se aprende, mas se é derramada. Entenda algo, amadas: dores bem processadas com Deus geram profundidade, maturidade, compaixão, e isso no reino se chama autoridade. Jacó mancou, mas mancando ele carregava mais poder do que antes. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ah, pastora, para com isso. Eu passo por tanta dor. São tantas marcas, são tantas feridas, eu me sinto incompleta. Deixa eu te falar uma coisa. Pensa bem essa dor, porque tem gente precisando ouvir a tua história e o teu testemunho. E é por isso que você está aqui hoje. Porque você vai ser uma voz que vai ajudar outras pessoas. Elas precisam de alguém que diga assim para elas: eu também chorei, doeu, eu também fui ferida, eu caí, mas Deus me levantou. Eu estou aqui, mancando, mas eu estou caminhando. Deixa eu falar uma coisa: não esconda as suas dores. Elas são credenciais. Elas te dão autoridade. Não esconda as suas dores. O que antes nos envergonhava, agora testifica que nós somos visitadas por Deus. São sinais de que você não apenas sobreviveu, mas que você se encontrou com Deus no meio da luta. Que as suas dores hoje, elas sejam levadas até Cristo, para que essa dor se torne uma dor redimida, para que você tenha um novo olhar sobre ela e um novo significado, porque agora essa dor não vai mais te definir negativamente. Você pode falar dela sem rancor, e ela também não te paralisa, mas ela te conecta e te impulsiona com o propósito que Deus tem para você. E ela também se transforma em serviço, porque você usa a sua história para abençoar outras pessoas. Amada, se você passou por rejeição, você pode acolher quem está quebrado. É ou não? Se você enfrentou perdas, você pode consolar com autoridade. Se você venceu um trauma, você pode ser voz profética para aqueles que ainda estão no vale. E Deus está levantando pessoas com marcas visíveis, mas com uma autoridade invisível. Segundo, as feridas lhe dão identidade. Vocês lembram
que lá no versículo 27 de Gênesis 32, o anjo pergunta para Jacó o quê? Qual o seu nome? Lembra que nós lemos? Essa não era apenas uma pergunta informativa, tipo, qual que é o seu nome? Me dá essa informação. Não. Era uma pergunta confrontadora. Lembra do último momento que Jacó respondeu essa mesma pergunta? Acho que você não lembra, eu vou te lembrar. Foi lá em Gênesis 27, no capítulo 27, quando o pai cego pergunta para ele assim: quem é você, meu filho? Depois você lê Gênesis 27. E Jacó fez o quê? Ele mentiu. Ele falou assim: eu sou Esaú. Lá em Gênesis 27. Ou seja, da última vez que ele teve a chance de dizer seu nome, ele escolheu ser outro para conquistar uma bênção que já era dele por herança, gente. Já era dele por herança. Já era uma promessa. Aí agora, anos depois, Deus traz ele de volta para o ponto da verdade. Se você ainda não teve esse encontro do ponto da verdade, se prepara. Então ele precisa dizer quem ele é. E Jacó responde: eu sou Jacó. E quando ele faz isso, ele não está falando apenas o nome dele, tipo, eu sou a Grace, eu sou a Karen, eu sou a Milene. Não, ele está confessando a história dele. Ele está confessando, ele está falando sobre o seu passado, a sua identidade marcada pela mentira, pela manipulação, pela luta constante em conquistar aquilo que já era promessa de Deus para ele. Na Bíblia, o nome revela o caráter, a essência, a missão. Jacó significava enganador, suplantador. E esse nome carregava um peso de uma história disfuncional. O irmão que enganou, o filho que fugiu, o homem que passou anos tentando provar alguma coisa. Só que, meu Deus, no versículo 27, o anjo declara assim para ele: teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Israel significa aquele que luta com Deus, um príncipe de Deus. Ou seja, Deus estava dando um novo nome para ele. Não estava escondendo o passado dele, mas dando um novo nome. Então preste atenção aqui, por favor, agora. Deus não apenas tocou na articulação da coxa de Jacó, mas tocou na sua identidade. A partir de agora, você será conhecido por quem você se tornou em mim, e não pelo que o mundo disse que você era. E o que isso nos ensina, meninas? Que a ferida não apagou quem ele era, mas revelou quem ele estava se tornando. Meu Deus, isso é muito forte. O homem que antes fugia, agora permanece. O que antes enganava, agora se rende. O que antes lutava por bênção, agora é abençoado porque lutou com fé. Infelizmente, as feridas da vida, traições, perdas, rejeições, fracassos, têm o poder de nos moldar. Mas quando são entregues na mão de Deus, como vimos aqui, elas não nos deformam, elas nos transformam. Amém? Elas deixam de ser lembradas como dor e se tornam marcas de identidade. Assim como Jacó,
talvez você tenha vivido por anos com um nome que não representa quem você é. Ansiosa, rejeitada, fracassada, enganada, abandonada. Mas Deus está perguntando hoje: ei, qual é o seu nome? E quando você se posiciona em verdade, lembra que eu disse do ponto da verdade? Deus responde com redenção. E Ele diz: você não será mais chamada pelo seu rótulo de dor, mas pelo destino que você tem em mim. Queridas, acredite você ou não, mas são nos piores momentos que nós descobrimos quem nós somos. É no meio das lutas e das dificuldades que nós descobrimos a força que nós temos. Você só descobre o Deus da provisão quando está faltando. Você só descobre o Deus da cura quando você está enfermo. Existem dores e feridas que chegam para que Deus revele quem você é. E filha, quem você é. Esse dia foi marcado por Deus. Porque talvez até hoje você não sabia quem você era, e por não saber quem você é, você se sentia incompleta. Mas esse dia não é um acaso, é um encontro marcado por Deus. Talvez até hoje você tenha caminhado sem saber realmente quem você é, se sentir incompleta, confusa, carregando dores, dúvidas sobre o seu propósito, o seu chamado, a sua identidade, o seu valor. Mas hoje o céu te chama pelo teu nome. E mais do que isso, Deus te dá um novo nome. Ele não ignora a sua história, Ele não apaga o que você viveu, mas Ele faz algo ainda mais poderoso. Ele redireciona a sua história, Ele ressignifica cada dor. Então hoje Ele te marca com uma identidade de filha, não mais rejeitada, não a mais perdida, não enganada, mas filha dele. Você é minha, diz o Senhor. Ele te chama de amada, de curada, de escolhida, de restaurada. Essa é a marca que Ele coloca em nós. Não é visível aos olhos humanos, mas é um selo eterno do céu na sua alma. Outra coisa, as feridas nos dão autoridade, revelam a nossa identidade, mas as feridas também revelam sua força. Sabe? Eu anotei um negócio aqui, eu quero pegar. Hoje de as feridas, como eu disse, lhe dão identidade, lhe dão autoridade, mas elas também revelam a força, a sua força. Jacó passou a vida inteira fugindo do irmão, fugindo da verdade sobre si mesmo, da consequência das suas escolhas. Mas depois de ter sido ferido por Deus em Peniel, ele não foge mais, ele enfrenta. Ele caminha mancando, mas ele vai ao encontro de Esaú com ousadia. Aquele que antes enganava para sobreviver, agora anda ferido, mas caminha com verdade e coragem. A ferida que Jacó carrega não o limita, o fortalece. O homem que antes confiava nele mesmo, agora confia que Deus o tocou. Jacó não precisava mais se esconder. Ele podia encarar o seu passado de frente, porque agora ele sabia quem era. Israel, o homem marcado por Deus. A força dele não estava mais na sua autodefesa, mas na dependência.
Tem feridas, amadas, que parecem fraquezas, mas elas são provas de que você viveu, de que você foi tocada, sobreviveu e foi transformada. Deus não tirou o mancar de Jacó, porque o mancar ali, aquela marca dele, era o selo da vitória sobre si mesmo. Ele foi de encontro àquilo que ele mais temia, o seu irmão. Eu vou ler Gênesis 33, para a gente finalizar. Não precisa abrir, eu abro ou acompanha aqui. Olha isso. O Senhor... Opa, que eu fui em Êxodo, Gênesis 33. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com os seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupos que ficavam com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou a ficar na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este criado, respondeu Jacó. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último José e Raquel viram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: eu já tenho bastante, meu irmão, fica com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse, se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem até aí. Jacó não estava mais fugindo, mas se reconciliando com o passado dele. Às vezes, só depois de um encontro com Deus é que nós conseguimos enfrentar quem nós evitamos durante anos. E hoje aqui é um encontro com Deus. Hoje eu quero te convidar para olhar para as suas cicatrizes, para as suas dores de uma outra perspectiva. Talvez você entrou nesse lugar com feridas abertas, mas você pode sair daqui com uma nova identidade. Talvez você chegou mancando por dentro, mas Deus quer te marcar para um propósito. Porque a dor nas mãos de Deus, ela se transforma em destino. E o que falar de Jesus, amadas? Jesus também foi ferido, assim como Jacó. Jacó saiu mancando depois de lutar com Deus, mas daquela luta saiu autoridade, identidade e propósito. A ferida não paralisou, pelo contrário, como eu disse, marcou o início de uma nova história. Da mesma forma foi com Jesus. Ele foi marcado. Ele foi ferido por amor a nós. Suas marcas não representaram fraqueza, mas poder, redenção e vitória. Foi através das marcas dele que nós somos curadas. E é por isso que você está aqui hoje. As feridas que você carrega não são sinais de derrota, mas rastros de um caminho onde Deus esteve com você em cada passo. Elas não tiraram a sua força, elas revelaram quem você é e para onde Deus está te levando. E para finalizar, há uma promessa. Ela está lá em Apocalipse 21:4. E ela diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso significa, amadas, que as suas dores não são eternas, ela tem fim. Deus vê cada lágrima, conhece cada luta e está preparando um novo tempo, onde não haverá dor, nem morte, nem choro.
A ferida pode ter doído, mas ela também te formou. A ferida pode ter doído, mas ela também te formou. A ferida pode ter feito você cair, mas ela te ensinou a levantar com mais firmeza. A ferida pode ter te deixado marcas, mas ela também escreveu uma nova história. A ferida pode ter sido injusta, mas ela te ensinou a perdoar. E eu finalizo, pronto, dizendo que assim como Jacó, que foi transformado em Israel, e assim como Jesus, que ressuscitou com glória, você também está sendo moldada para um propósito eterno. Por isso não despreze sua dor. Sabe por quê? Ela é o solo onde Deus está plantando a eternidade em você. Eu queria que você ficasse em pé agora. Ele está aqui, Ele está aqui. Como eu disse, esse dia foi marcado. E Ele está aqui. E você vai olhar para essa dor com uma outra visão. Porque se não fosse essa dor, você não saberia quem é. Você não teria um destino escrito por Deus. Não teria autoridade para ajudar outras pessoas. Mas, pastor, eu ainda sinto essa dor. Ela não está redimida em mim. Quando eu lembro, eu fico triste. Eu choro, ela me limita. Eu paraliso. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de hoje, Pai, o Senhor escutou cada pedido nosso. Que a partir de hoje essa dor se torne redimida. Sabe, um dia, algumas conhecem a minha história, eu sempre conto detalhes da minha vida. Eu estava no tanque de lavar roupa. Em casa nós temos a mania de chegar e lavar a mão no tanque, porque nós entramos pela porta da cozinha. Desde a pandemia a gente faz isso. E eu estava no tanque, minha mãe estava lavando louça na cozinha, eu no tanque lavando a minha mão, eu tinha acabado de chegar. E ela estava conversando com o Alexandre. E ela contou uma história do meu pai comigo. Ela disse que quando eu era recém-nascida, meu pai me largou ali e tal. E enfim, ela contou uma história que eu nem me lembro direito, mas era uma história dos traumas que eu vivi com meu pai. Eu vivi muitos traumas com meu pai. E eu passei por muitos processos de restauração, momentos como esse, de cura, porque eu queria me livrar daquela dor. E eu vinha nesse caminhar, já pastora, tá? E ela começa a contar a história pro Alexandre. E quando ela começa a contar, eu começo a procurar a dor. Porque quando você escuta uma história que te dá dor, dói, né? Que você lembra, que te deixa triste, dói, né? Eu comecei a procurar a dor. Eu falei, nossa, ela está contando essa história e não está doendo, não está doendo. Isso é uma dor redimida. É quando você lembra, ouve aquela história, mas ela não dói mais. E hoje, como um testemunho, eu posso te dizer que eu não tive a melhor família e eu não tive um bom pai, mas eu conheci Ele e Ele me restaurou, e é por isso que eu estou aqui hoje. Nesses últimos tempos eu vivi um processo de muita dor, e eu disse, Deus, eu só tenho uma escolha: ou eu coloco toda essa dor diante do Senhor, ou essa dor vai me transformar numa pessoa muito amargurada. Essa dor pode até me afastar do Senhor. Então eu te entrego tudo. E porque eu fiz isso, a cada dia eu tenho vivido milagres. A
A cada dia Deus tem restaurado e tem falado sobre promessas que Ele ainda vai fazer. E eu tenho conseguido ajudar outras mulheres. Essa tua dor não vai mais te paralisar. Essa dor não vai mais permitir que você seja incompleta. Você vai sair daqui completa em Deus. Pai, visita-nos. Pai, marca-nos com cura. Pai, levamos todas essas dores diante do Teu altar, para que ela se torne uma dor redimida, para que a gente não se lembre mais e seja transformada. E essa ferida agora, ela nos dá autoridade, nos dá força e também nos dá identidade. Somos suas filhas, amadas suas, escolhidas de um Pai. Fecha os teus olhos. Não desperdice esse momento. Leve a Ele toda a dor do seu passado, toda a luta que você vem enfrentando. Leve a Ele, Ele está aqui. Isso te incompleta, isso te fragmenta. Mas nós vamos ser visitadas e seremos cheias, completas, filhas. Oh, vem, Senhor. Vem tocando em cada uma. Vem fazendo aquilo que eu não posso e nem ninguém pode fazer. Se abre, irmã, se abra. A palavra dele foi pregada, mas o Espírito Santo dele está aqui. Deixa ele te tocar. Enquanto nós adoramos, Ele vai passear e vai nos visitar e vai nos tocar. Dê liberdade a Ele.